Olá você, telespectador da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje, a nossa entrevistada é Joyce Carneiro, que já está aqui ao meu lado. Ela que é advogada e também apresentadora aqui da casa, do programa Cidadania. Hoje a gente vai explorar diversos temas, vai aproveitar aí essas diversas vertentes e faces de Joyce Carneiro. Seja muito bem-vinda, Joyce. Benha, eu que agradeço o convite e é muito bom estar aqui, na casa. Eu que já conheço muito bem esse estúdio, mas é sempre uma honra estar aqui agora, sendo entrevistada, participando do seu programa. Muito bem-vinda. A gente já começa falando um pouquinho sobre a Constituição Federal, A gente sabe que é a Carta Maior do nosso Estado brasileiro, que versa sobre diversos direitos, sobre garantias fundamentais. Mas vamos começar falando sobre a história, Qual a finalidade da Constituição e por quem ela foi criada, Joyce? Benha, quando a gente estuda na faculdade sobre direito constitucional, sobre o que é a Constituição, a gente costuma muito falar uma frase assim, que a Constituição é a lei máxima do país, é a lei máxima do Estado. Mas ela não se resume apenas a essa conceituação. Quando a gente estuda na faculdade, a gente vê muitas teorias. No direito a gente lida com muitas teorias, Então, se a gente for pensar um pouquinho sobre como foi construído esse conceito, a gente pode, por exemplo, pensar em Ferdinand Lassalle, que ele trazia um conceito mais sociológico, da Constituição. Ele diria que a Constituição ela é a soma dos fatores de poder de uma sociedade. Ela é a soma dos poderes religioso, político, social, e que se essa Constituição, se ela não traduzisse essas forças de poder, ela seria ineficaz, ela não serviria para regular as relações sociais. Nós podemos citar também uma outra teoria, que é uma teoria mais política, que é a de Carl Schmitt, que ele fala justamente que a Constituição ela é uma decisão política fundamentada, ou seja, existe um poder soberano e esse poder soberano, ele quem vai ditar as regras, ele quem vai ditar essas normas constitucionais para vigerem na sociedade. E em contrapartida, a gente tem também Hans Kelsen, com a teoria pura do direito, que ela diz o quê? Que o direito, a Constituição, ela não é, como Lassalle dizia, essa soma de fatores de poder de uma sociedade. Ela é o dever ser. Ela não é o que é, ela é o que deve ser. Então, assim, é muito... Eu diria que é até errado a gente chegar e dizer assim, a Constituição é só isso, é só uma lei máxima. Ela é muito mais que isso, ela envolve todos esses conceitos, eu diria. Eu não diria que existe um conceito só sobre a Constituição, mas seria uma união de todos esses conceitos. Mas sim, popularmente a gente pode dizer que a Constituição ela é uma norma, uma lei máxima que ela vai estruturar todo o Estado, E por isso todas as demais normas elas precisam estar em observância e em obediência a essa Constituição. Em outras palavras, a gente pode falar como o John Locke falava lá atrás, que é uma espécie de contrato social, Então, nós, governados, assinamos esse contrato e damos ali ao Estado o poder de gerenciar ali a sociedade, Só para quem está em casa entender um pouquinho melhor. Joyce, e falando sobre a Constituição ainda, a Constituição ela prevê a separação dos poderes, judiciário, legislativo, executivo, mas também prevê a harmonia desses poderes, para que nenhum deles se exceda ali na sua atividade, no exercício da sua função. A gente tem visto alguns cientistas sociais, políticos, falando, inclusive advogados, defendendo uma corrente de que o STF tem se excedido ali nas suas tomadas de decisão. Você, como advogada, como atuante na área, como você analisa esse quadro, do STF atualmente? Olha, realmente a Constituição ela traz esses três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e vai mais além. Ela diz que são poderes, mas que eles devem coexistir em harmonia. De fato, a própria Constituição traz as funções de cada poder e traz as limitações para cada poder, para que justamente essas competências elas sejam bem delimitadas e um poder não interfira na esfera de competência do outro. O que acontece aqui? Embora a nossa Constituição ela seja bem prolixa, em comparação a outras constituições de outros estados, que são constituições bem menores, a nossa Constituição ela não consegue e nem conseguiria prever todas as situações possíveis que poderiam regulamentar a sociedade, Então, o que acontece? A própria Constituição, inclusive, ela traz que, na falta de uma norma, a gente pode se valer dos costumes, de princípios
Então, é justamente disso que muitas vezes o STF se vale para poder julgar um caso concreto. Né? Então, muitas vezes não existe para aquele caso uma norma específica. Né? E o papel do STF como a última voz do judiciário, a última decisão do judiciário, infelizmente ou felizmente, muitas vezes não tem como ele, se não fizer esse estudo análogo, se não se utilizar, se não lançar mão de princípios, se não lançar mão da equidade, por exemplo, ele, infelizmente, ele não conseguiria decidir sobre aquele caso concreto. Então, assim, realmente, essa atividade criativa do STF, ela tem gerado muita discussão, porque muitas pessoas acreditam que o judiciário estaria entrando na esfera do legislativo e criando novas normas. Sem falar em algum caso concreto, o que eu poderia dizer? É realmente uma situação onde há um liame muito delicado. Há uma questão muito delicada entre o limite entre você julgar uma norma, por exemplo, utilizando-se de princípios ou de analogia, e entre você criar uma outra norma. Né? Então, assim, eu não posso dizer que o STF está certo nem que o STF está errado. Eles são a última voz do judiciário. Né? A gente não poderia ficar eternamente recorrendo a outras instâncias e nunca ter um resultado. Então, eles são a última norma. Eles vão acertar sempre? Não, porque os juízes são pessoas como nós. Né? O direito ele é muito interpretativo, ele não é matemático. Então, eu acho que sim, o STF tem que ter cuidado com algumas decisões para não adentrar na esfera do legislativo, mas eu entendo que por muitas vezes, essa atividade criativa do STF, ela se tornou indispensável para o julgamento do caso concreto. Bacana, então tá aí as atribuições do STF, né, muito bem defendidas pela advogada Joyce Carneiro. Joyce, tem uma polêmica também que tem causado controvérsia aí, foi sobre o depositário infiel, né? O STF decidiu que, eu não sei a fundo, né, como é essa questão das dívidas, quantas dívidas, ou então o valor das dívidas, mas essas pessoas estariam impedidas de realizar, por exemplo, concurso público, de retirar a CNH. Isso é verdade? Como você analisa essa decisão? Olha, essa é uma questão ainda muito delicada, porque quando a gente fala de uma norma geral, a gente às vezes peca por não entrar nos detalhes do caso concreto. Então, assim, num primeiro momento as pessoas ficaram muito assustadas com essa notícia, né? Agora o devedor ele não pode mais prestar concurso, ou o devedor ele não pode mais, ele vai ter sua CNH apreendida. Mas todo o processo ele decorre de, primeiro, uma causa, de você se adequar aos requisitos, de você poder se defender. Então, assim, pode parecer até muito invasivo, pode parecer até assustador, mas isso não vai se aplicar a todas as pessoas nem a todos os casos. As pessoas elas precisam se adequar, adentrar aqueles requisitos que a norma estabelece. E agora a gente fala sobre o Poder Legislativo, né, que seria uma outra instância. Sobre o caso do deputado federal, né, o mais bem votado do Brasil, Nicolas Ferreira, no último dia 8 de março, ele foi ao parlamento, né, utilizou uma peruca para ali falar, né, em seu discurso, muitas pessoas classificaram as suas falas como transfóbicas, né? A Constituição prevê ali punição, por exemplo, para esse tipo de conduta, e como a Constituição resguarda o direito das pessoas trans? Olha, a Constituição em si, ela não traz esse resguardo aos direitos das pessoas trans. O que é que acontece? O STF definiu, né, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mais conhecida como ADO, o STF definiu que decidiu criminalizar a transfobia e a homofobia com base na analogia ao crime de racismo, que foi o que eu falei aqui. O que é que o STF fez? Não havia lei que criminalizasse, que dissesse, você agredir verbalmente, ou moralmente, ou fisicamente uma pessoa trans ou uma pessoa homossexual é crime. Né? Não existia uma lei que dissesse isso. Então, o que é que o STF entendeu? Que por analogia, que foi acho que até a primeira na pergunta que eu comentei, por analogia, às vezes ele tem que pegar outra lei para fazer esse comparativo e aplicar o caso concreto. Então, não é que o STF criou uma lei, porque o STF não é legislador, eles não criam leis, mas ele, por analogia, ele pegou a lei de racismo para aplicar aos casos de transfobia e homofobia. E
tornar, então, crimes nesses casos, né? Então, se a gente for falar da lei de racismo, a lei de racismo, ela prevê, por exemplo, uma multa que é uma pena, né, que pode ser pena de prisão de 1 a 3 anos, além de multa, né, em casos de discriminação, né, de agressão, com base nessa lei. Mas em relação às pessoas trans, não tem uma lei hoje que fale exclusivamente delas e nem a Constituição também traz expressamente. Joyce, e a gente está falando aqui sobre o STF, né, voltando um pouquinho, a atividade do ministro, né, do STF é muito voltada às decisões sobre o direito, né, jurisdições e essas competências, mas para ser ministro, não necessariamente a pessoa precisa ser formada em direito, não é? Isso é uma grande ambiguidade, digamos assim, não é? Para ser ministro do STF, existe uma indicação, na verdade, né? Você chega lá, você não faz concurso para ser ministro do STF, né? Você faz concurso para juízes de outras instâncias e você chega ao STF, os juízes podem chegar ao STF por indicação. Nesses casos, os juízes, claro, eles são formados em direito. Há uma parcela também do STF que é integrada por advogados, que também são formados em direito, e há outra parcela que são formados por pessoas comuns, né, que não precisam ser formadas em direito, mas que passam também por um processo de avaliação. Não é simplesmente o presidente querer indicar e chegou lá e sentou na cadeira para presidir, até porque tem que ter um certo conhecimento. Então, sim, pessoas comuns elas podem também ser indicadas para estarem no STF. Joyce, sobre ainda a Constituição, né, que a gente estava falando aqui no início da nossa conversa, foi STF. Agora, voltando para a Constituição, nós temos a questão dos direitos e liberdades, né, garantias individuais. E a gente tem, de acordo com alguns cientistas sociais, de que a Constituição, além de resguardar esses direitos, mas o Estado brasileiro também seria um grande vilão, um grande violador desses direitos. Por exemplo, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que prevê uma série de direitos e garantias fundamentais, mas a gente também vê, por exemplo, o processo de evasão escolar, a falta de profissionais de educação. Então, tudo isso é um conjunto de decisões ali, um conjunto de ações que também, além de dar direitos, mas também retira, né? Então, o Estado seria um grande agressor também dos direitos previstos na Constituição, não é? Porque, na verdade, quando a gente fala em Estado, né, a gente tem que lembrar que existem os 3 poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e cada um com as suas competências, né? Infelizmente, o Estado, apesar de necessitar ser um garantidor dos nossos direitos, ele não, na realidade, ele não é, né? Como você mesmo falou, Benha. Muitas vezes o próprio Estado, ele acaba infringindo alguns dos nossos direitos, né? E aí, muitas vezes, que entra o papel do judiciário, né? No judiciário, muitas vezes, essas pessoas, elas vão requerer direitos que deveriam estar amparados pelo Estado, mas não estão. Então, assim, realmente, na teoria, nós deveríamos todos termos os nossos direitos garantidos pelo Estado, mas na prática o Estado não se faz suficiente para nos proteger e nos resguardar. Joyce, muitas dúvidas sendo tiradas aqui, muitos esclarecimentos para você que está aí em casa sobre o STF, sobre a Constituição Federal, né, sobre alguns casos ali polêmicos da nossa política. E no próximo bloco a gente continua a entrevista com Joyce Carneiro, ela que é advogada e apresentadora aqui da casa, para falar um pouquinho sobre as novidades da temporada 2 do programa Cidadania. Então não perca que daqui a pouco a gente volta. Você conhece a importância da Receita Federal para o Brasil? Além da arrecadação tributária, que permite o desenvolvimento do país, com a contribuição de cada cidadão por meio dos tributos pagos, a Receita Federal faz muito mais. Ela assegura com eficiência a entrada desses recursos nos cofres públicos, sendo responsável por quase toda a receita tributária da União. E isso é só uma parte do trabalho realizado. A fiscalização atua com respeito ao cidadão e justiça social no combate à sonegação, focando em pessoas e empresas com indícios de irregularidade. Acordos firmados pela Receita Federal com outros países e organismos internacionais permitem a identificação de valores mantidos no exterior em situação suspeita ou mesmo detalhes de operações fraudulentas com o objetivo de sonegar tributos.
Já a área de inteligência da Receita Federal tem identificado grandes esquemas de fraudes, tendo sido protagonista em ações conjuntas com outros órgãos públicos no combate aos crimes de sonegação e corrupção. Mas a Receita Federal também facilita a vida de quem age corretamente, com o uso intensivo de tecnologia da informação segura e de procedimentos simplificados. Diversas medidas e soluções tecnológicas de simplificação tributária vêm sendo tomadas. Empresas e cidadãos podem cumprir praticamente todas as suas obrigações pela internet. Aliás, o Brasil foi o primeiro país no mundo a receber 100% das declarações do imposto de renda das pessoas físicas via web. A Receita Federal trabalha também para garantir segurança e agilidade no fluxo internacional de bens, mercadorias e viajantes, e vem batendo recordes no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria, impedindo a concorrência desleal, protegendo a economia e o emprego dos brasileiros. Essas ações de fiscalização e repressão a ilícitos aduaneiros contam com lanchas, helicópteros, cães de faro e equipamentos que se somam a técnicas de gerenciamento de risco utilizadas pelas equipes que atuam nas distantes fronteiras, estradas, portos e aeroportos do país. Outra iniciativa pioneira é a tecnologia de reconhecimento facial dos viajantes, que identifica aqueles que têm indícios de irregularidades e libera de maneira automática os que agem corretamente. Na fluidez do comércio internacional, a Receita Federal vem alcançando resultados cada vez melhores em despachos aduaneiros por meio de serviços rápidos, sem perder de vista a segurança para a sociedade. Em suas mais de 500 unidades, a Receita Federal consegue tudo isso desenvolvendo competências e valorizando seus profissionais. Otimizando a aplicação de recursos e investindo pesado em tecnologia. E tudo isso sem perder de vista seus valores institucionais. Respeito ao cidadão, integridade, lealdade à instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. O governo do RN tem muito trabalho por você. Os parques eólicos no RN tiveram 13 bilhões contratados no último leilão nacional, porque o Rio Grande tem norte. E está na direção certa. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje a nossa entrevistada é Joyce Carneiro, ela que é advogada e também apresentadora aqui da casa do programa Cidadania. A gente fala daqui a pouquinho sobre o programa, mas tem duas perguntinhas pendentes ainda sobre a Constituição que eu gostaria de fazer nesse segundo bloco, Joyce, que é sobre a validade da Constituição, né? Tem alguma lei maior do que a Constituição, né? A gente sabe que é a Carta Magna, mas tem alguma lei que se sobrepõe ou então que invalida alguma norma constitucional, por exemplo? Pois é, no primeiro bloco eu falei inclusive que a Constituição ela é a lei máxima do Estado, né? E por ser lei máxima, não há nenhuma lei que se sobreponha a ela, não há nenhuma lei maior que ela. Aí você pode me perguntar, bem, e as leis internacionais, os tratados internacionais, né? E aí, os pactos, né? Os pactos, as convenções, mesmo que o Brasil ele venha aderir, né, venha participar e venha corroborar alguma lei internacional, essa lei internacional ela não pode infringir a Constituição, ela não pode vir contra a Constituição. Senão, é o que a gente chama, ela não seria recepcionada pela nossa Constituição. Então, por exemplo, os tratados sobre direitos humanos, né? Tem todo um procedimento para eles serem aprovados. Se eles forem aprovados no status de emenda constitucional, eles, assim como emenda, serão tratados. Ou seja, é como se eles se incorporassem à Constituição. Já os tratados de direitos humanos que são aprovados pelo rito comum, eles entram ali como um status de supralegal. Então, eles estão abaixo da Constituição, eles não são integrados à Constituição, eles estão abaixo da Constituição, mas eles estão acima das leis ordinárias. Então, os tratados internacionais é como se eles estivessem realmente acima das nossas leis, estivessem num patamar acima. E outros tratados que não versam sobre direitos humanos, eles entrariam, então, como leis ordinárias no país. Ou seja, mesmo os tratados internacionais, eles podem entrar no país como emendas à Constituição, como leis, normas supralegais ou como leis. Ou seja, nem leis internacionais elas seriam maiores que a Constituição. Bacana. Joyce, também uma outra pergunta acerca da Constituição é a questão da
por exemplo, da vigência de uma lei, né? Depois que ela é aprovada, digamos assim, no Congresso, né? É aprovada no Congresso, ela é sancionada e ela é válida até que seja, por exemplo, votada uma outra lei sobre esse assunto ou ela é revogada. Como é que funciona esse rito das leis, né? Isso, a lei, ela passa por um processo de aprovação, né? Por exemplo, a emenda constitucional, para fazer alguma alteração à Constituição, existe um procedimento mais complexo, não é qualquer lei que pode alterar a Constituição, né? Uma PEC, que é o que a gente chama, que é uma proposta de emenda, ela tem que ser aprovada por no mínimo 3/5 dos parlamentares em cada casa, ou seja, tem que ser aprovada por 3/5 no Senado, por 3/5 dos parlamentares na Câmara e em 2 turnos de discussão e votação. Então é um processo muito mais complexo do que outras leis, né? E sim, uma lei, ela só deixa de viger, né? Deixa de regulamentar as relações se outra lei vier e revogar essa lei. Ou então, se ela for uma lei temporária, se ela tiver uma data final para parar, então, de viger e de regulamentar essas relações. Só para a gente finalizar esse assunto sobre a Constituição, né? Falando um pouquinho sobre o cargo de presidente da República, é o maior cargo da política, né? Mas ele está, por exemplo, as tomadas de decisão do presidente estão acima da Constituição Federal? Não, nenhuma lei e ninguém está acima da Constituição Federal, nem o presidente, nem o STF, que é considerado o guardião da Constituição, né? Então, mesmo o presidente, né, quando ele vai tomar posse, ele faz um juramento, né, em respeito à Constituição. Então, todas as suas decisões, elas deverão sim ser abalizadas, né, serem observadas conforme a Constituição. Inclusive, quando isso não acontece, né, o próprio Congresso ele pode ali, então, como aconteceu já alguns casos, né, de alguns presidentes que foram impeachmentados. Bacana. Para você que tem aí curiosidades acerca do direito constitucional, sobre a nossa Carta Maior, né, muitas informações aqui dadas por Joyce Carneiro, mas agora a gente vai falar sobre o programa Cidadania, que tem temporada nova aí prevista para estrear. O que vocês prepararam para o público de casa? Pois é, a gente passou aí por um breve momento, né, de exibição de edições anteriores, porque a gente estava, né, em reunião, a gente estava preparando um novo cenário, novos quadros, e inclusive, nessa nova temporada, a gente também estará com novos apresentadores. Eu vou continuar, mas eu terei ao meu lado, eu já posso adiantar, será? Será que Yara vai deixar? Dr. Adalto Vasconcelos, que é advogado, que é procurador-chefe também aqui da Fundação Adenor Nogueira, ele vai estar comigo apresentando o programa. E, mais uma vez, eu reitero que o nosso programa ele não é essencialmente jurídico, mas ele é jurídico-social. Então, a gente lida com diversos temas, né, jurídicos, sociais, econômicos, sempre buscando também, né, informar os direitos das pessoas, mas continuamos então com esse objetivo que é de levar informação jurídica e social também para as pessoas, e nós contamos, né, com a participação de todo mundo. A gente sempre diz no programa, bem, aqui a gente espera que as pessoas nos deem esse feedback, né, de crítica, de elogio, de temas que eles querem que a gente traga ao programa. Então eu deixo meu convite para que a gente deve estar reestreando nas próximas semanas, né? Próxima semana, acredito eu. Então, eu deixo o convite para que as pessoas possam assistir também o Cidadania. É um programa muito bacana, o programa Cidadania, como você mesma diz, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Essa frase não sai da nossa cabeça, você que acompanha a Cidadania. É um dos programas mais antigos aqui da grade da TV Câmara e um dos programas também mais reconhecidos por tratar justamente dos temas de interesse do cidadão e também dos juristas, né? Enfim, de várias áreas, como você bem pontuou, Joyce. Pois é, eu vou deixar uma ressalva, né, que o programa, ele foi muito tempo também apresentado pelo Dr. Reval Sampaio, né, juiz. Depois, quando ele teve que mudar-se para outra cidade, né, para assumir outro cargo, ele ficou participando através do quadro chamado Em Pauta, né, mas por um breve momento ele vai precisar se ausentar, ele está com muitas atividades paralelas, inclusive doutorado, e vai precisar se ausentar um pouco, mas esperamos que em breve o Dr. Reval Sampaio retorne ao Cidadania, né, que é também muito a cara dele, né? Verdade. Joyce, para quem deseja saber um pouquinho mais do programa, tem como ver as redes sociais, por exemplo? Tem número de contato? Nós temos o nosso Instagram, que é @programa Cidadania, tudo junto. E lá a gente sempre posta, né, o programa, a edição que a gente gravou, né, com o tema, com o convidado. E nós temos também, através do YouTube da TV Câmara, nós temos também as edições gravadinhas lá para quem quiser assistir
outras vezes. Então pode acessar, além do nosso Instagram, o YouTube da TV Câmara Mossoró. Só ir lá na barrinha de pesquisa e digitar TV Câmara Mossoró. Tem as playlists organizadas de todos os programas, inclusive o Diálogo e Política também está lá, para quem quiser conferir as edições anteriores e também essa que vai ao ar na sexta-feira, 7 da noite, né? Joyce, quero agradecer a sua presença aqui no programa Diálogo e Política, muito esclarecedora, muitas dúvidas tiradas, né? Muito conhecimento levado a você aí de casa, que tem muita curiosidade sobre o tema, estudantes também da área que acompanham o nosso programa. Então fique à vontade para vir outras vezes também conversar com a gente, viu? Bem, me coloco à disposição sempre da casa, do seu programa. Muito obrigada pelo convite. Me chamando outras vezes, com certeza virei. Agradeço todo mundo aí da equipe, dos bastidores, são meus amigos. E muito obrigada a você também. Obrigada a você pela presença. E você que acompanha o nosso programa, você já sabe, o nosso encontro é sempre às sextas, 7 da noite, pelo canal 23.2 da TCM e também o nosso novo parceiro que é a Telecab pelo canal 2. Também é possível acompanhar, como a gente já falou aqui, pelo nosso canal no YouTube, só buscar por TV Câmara Mossoró e ficar aí a par dos nossos conteúdos. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.